Em que pé que nós, brasileiros, estamos no quesito energia nuclear? Nós temos armamentos? Como é que estão as nossas usinas de energia? Quantas que nós temos? Quais que são os nossos planos para o futuro? Aliás, como é que tudo isso começou? Tudo isso e muito mais é que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Antes da gente entrar um pouco mais a fundo, já aproveita e te inscreve aqui no meu canal, porque o vídeo de hoje tá muito bom. Vamos lá. Bom, eu quero começar aqui pontuando rapidamente sobre a nossa situação atual. Nós temos hoje 2 usinas nucleares já em funcionamento no Brasil, e ambas estão localizadas dentro da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Muito provavelmente você conhece essas 2 usinas como Angra 1 e Angra 2. Esse Almirante Álvaro Alberto foi não apenas um dos nomes por trás da criação do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas, que em 74 se tornou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que nós temos até hoje, como também foi o responsável por escrever a primeira política nuclear aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional. Ela foi escrita em 47 e implementada em 1951. E o fato é que a história nuclear do Brasil começa, na verdade, na década de 30, com algumas pesquisas teóricas realizadas na USP, mas foi apenas ali, ao longo das décadas de 1950 e 1960, que realmente nós começamos a ver avanços nessa área, com a aquisição de equipamentos especializados de enriquecimento de urânio, com a aquisição do reator de pesquisa, o TRIGA Mark I, e com a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Voltando para hoje, nós temos as usinas Angra 1 e Angra 2, como eu disse, produzindo perto de 3% do total da energia elétrica consumida no país. De um lado, o Angra 1, com uma potência de 640 MW e que está em operação desde 1985, e do outro lado, o Angra 2, com uma potência de 1.350 MW e começou a operar ali por volta de 2001. Ambas as usinas hoje funcionam através de um reator de água pressurizada, conhecido pela sigla PWR, Pressurized Water Reactor. Já eu vou te explicar como é que esse reator funciona. Além disso, nós temos também um projeto em construção desde os anos 80, a usina Angra 3. Ao longo dos anos e durante vários governos diferentes, as obras já foram paralisadas e retomadas inúmeras vezes. Inclusive, desde 2015 as obras estão paralisadas e aparentemente vão necessitar quase 20 bilhões de reais para finalmente finalizar as obras. Hoje, de acordo com a Eletronuclear, elas já estão 65% concluídas e há uma previsão de que as obras sejam retomadas ainda no ano de 2022 e, se forem retomadas esse ano, a expectativa é que a usina entre em operação no final de 2027. É esperado que essa nova usina de Angra 3 tenha uma potência aproximada de 1.405 MW, um pouco similar à usina Angra 2. Mas como é que funciona a energia nuclear? Bom, eu vou tentar resumir aqui da melhor forma que eu conseguir. Primeiro, a gente precisa definir que as usinas existentes são a base de fissão nuclear. O que isso significa? Que nós começamos com um átomo específico de urânio, um isótopo conhecido como urânio 235. Esse átomo é então bombardeado com partículas, chamadas nêutrons, para a gente poder então induzir a fissão. O que antes era urânio 235 vira então urânio 236, que é altamente instável. Esse urânio 236 rapidamente se separa em 2 partes, bário 141 e, acredite se quiser, Krypton 92. Bário 141, Krypton 92, urânio 235, 236, esses são alguns isótopos que aparecem nessas reações nucleares. Isótopos nada mais são do que átomos específicos que possuem uma massa atômica diferente do normal, diferente do usual, justamente por eventualmente ter absorvido ou expelido algum nêutron, por exemplo. E o fato é que todo esse processo acaba liberando uma grande quantidade de energia. No caso, é então papel de uma usina nuclear transformar essa energia liberada em forma de calor em energia elétrica que a gente possa usar no nosso dia a dia. E para situações em que a gente tem usinas do tipo PWR, como Angra 1, Angra 2 e eventualmente Angra 3, quando essa começar a funcionar, esse processo funciona da seguinte forma. Ao passo que o reator aquece, a água pressurizada ao redor do reator esquenta e ela é circulada dentro de um sistema específico isolado. Esse sistema, por sua vez, aquece uma água em um outro compartimento separado. Nesse compartimento, a água é então livre para vaporizar. Esse vapor quente de água é o que move então uma turbina e é esse movimento da turbina que acaba gerando eletricidade.
Inclusive, outros tipos de geração de energia também funcionam da mesma forma, capturando algum tipo de energia e de alguma forma fazendo uma turbina girar, efetivamente gerando energia elétrica. Mas voltando para o funcionamento de uma usina nuclear, também vale deixar claro que esse sistema específico de uma usina do tipo PWR acaba sendo algo bastante seguro, pois não torna a turbina radioativa, dado que a água que circula dentro do reator não entra em contato com o restante do sistema. Tá, beleza. Essa altura do campeonato, talvez você esteja se perguntando sobre, poxa, como é que funciona uma bomba atômica? Ou o que diferencia o funcionamento de um reator em uma usina nuclear do funcionamento de uma bomba nuclear? Bom, será que seria possível um acidente similar ao de Chernobyl aqui no Brasil? Respondendo primeiro a essa última pergunta, não. O reator utilizado em Chernobyl é fundamentalmente diferente dos utilizados nas usinas de Angra. Claro, nada é 100% seguro, mas os sistemas utilizados hoje são sim muito mais seguros do que aqueles utilizados em Chernobyl. O fato é que o principal diferenciador entre uma bomba atômica e uma usina nuclear é a taxa com a qual as reações em cadeia de fissões nucleares ocorrem. Em outras palavras, essa energia nuclear ela vem das fissões nucleares. E a questão é que uma fissão do isótopo de urânio gera de 2 a 3 outros nêutrons. São outras partículas que também podem se chocar com outros átomos de urânio 235, causando novas fissões nucleares. Isso então é conhecido como uma reação em cadeia. Olha só o que acontece aqui nesse exemplo gráfico que eu vou te mostrar. Nesse caso, se nós tivermos uma pequena concentração de urânio 235 dentro de um determinado reator, ou no caso de uma bomba nuclear, nós não vemos uma reação em cadeia acontecendo simplesmente porque a probabilidade dos nêutrons dissipados pela fissão nuclear acaba sendo menor. Agora, observe só o que acontece ao passo que nós aumentamos um pouco a concentração de urânio 235. A partir do momento que a gente tem uma concentração maior de urânio 235, é mais provável que os nêutrons dissipados pela fissão nuclear acabem atingindo outros átomos de urânio 235, causando então a chamada reação em cadeia. Se nós aumentarmos completamente aqui essa simulação, a gente vê como que acaba consumindo praticamente todo o urânio 235 que existe, e tudo, é claro, de forma bem rápida e de uma só vez. Ou seja, um dos mecanismos que existem para controlar a velocidade de reação dentro de um reator de uma usina nuclear é a própria concentração do isótopo do urânio 235. Além disso, é claro, nós temos também vários outros mecanismos, alguns até autorreguladores, como a própria água que envolve o reator. Mas eu não quero entrar em tanto detalhe dessa física um pouco complicada aqui. Afinal, nós temos uma última questão ainda para tratar. O Brasil, por acaso, possui bombas nucleares? Falando bem a verdade, não. Mas, olha só. Oficialmente falando, nós não possuímos nenhuma ogiva nuclear, nenhum artefato que pode ser utilizado militarmente. Porém, em vários momentos da história, o nosso país agiu de forma suspeita. No ano de 1990, por exemplo, saiu na capa da Folha que o então presidente Collor havia simbolicamente lacrado com uma pá de cal um buraco gigante que havia na Serra do Cachimbo, que havia sido construído, havia sido escavado no início dos anos 80 como um lugar para testar bombas nucleares. De acordo com o então secretário de Ciência e Tecnologia do governo, o gesto serviu para acabar com as especulações de que o Brasil pretende testar artefatos nucleares. Isso tudo nos anos 90. Ao longo dos anos seguintes, nós também tivemos alguns momentos marcantes, como relacionados à fábrica de combustível nuclear de Resende. Em 2004, 2 anos antes da inauguração da fábrica, alguns inspetores da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, quiseram ver como é que era feito o enriquecimento de urânio nessa usina, nessa fábrica. O governo brasileiro, entretanto, impediu a fiscalização, alegando proteção de segredos industriais. E o acordo que acabou se chegando com essas autoridades internacionais, mas principalmente autoridades americanas, foi que elas poderiam sim verificar tudo que entrava e tudo que saía das centrífugas utilizadas para o enriquecimento de urânio, mas que elas não poderiam ter acesso às centrífugas em si, para não poder essencialmente descobrir como que elas funcionavam. Ou seja, nada mais era do que uma forma do governo mostrar que não estava desviando urânio para algum lugar e que tudo que estava sendo feito dentro da legalidade, mas, é claro, sem necessariamente mostrar como o urânio é enriquecido aqui dentro do país. Além disso,
Vale lembrar que o Brasil hoje possui a chamada latência nuclear. O que é isso? Por mais que nós não tenhamos nenhuma arma nuclear, nenhum dispositivo, nenhum artefato, nós possuímos todo o conhecimento necessário para construir uma arma em tempo hábil. O que você acha? Será que nós, enquanto Brasil, será que nós brasileiros devemos construir uma bomba nuclear para mostrar o nosso poder militar e capacidade tecnológica, para garantir o nosso status enquanto nação soberana? Ou será que seria melhor nós de fato nos mantermos desarmados, promovendo a paz entre as nações? Me conta aqui nos comentários desse vídeo. Além disso, eu quero aproveitar para te convidar para você assinar a minha newsletter. O link para isso está na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixado. Aproveita também e já te inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Eu te vejo em uma próxima oportunidade. Até mais.